Graça e paz, meus queridos irmãos, bem-vindos à nossa sétima semana estudando a respeito de dons e ministérios. Eu espero que esses estudos estejam te trazendo fome da sua espiritualidade, fome em perceber quais são os seus chamados, os seus ministérios, e fome também para buscar no Espírito Santo mais dons, que o Senhor possa te entregar dons e mais dons, dons de sabedoria, dons de engajamento e dons de poder. Essas são as três categorias que nós estamos, por questões didáticas, classificando os nossos dons. E essa semana nós vamos estar falando, como de costume, de mais três destes dons, desses 30 dons que estão sendo propostos. E o primeiro deles é o dom da música, né? Esse é o primeiro dom, é um dom que muitas pessoas pensam ter, mas às vezes não é exatamente só acreditar, né? Só pensar que tem, que resolve todo o problema, não é? Então, o dom da música é a capacidade que o Espírito Santo dá a alguns cristãos de, através de instrumentos, não é? Ou da sua própria voz, glorificar o Senhor e edificar as pessoas. Então, a Bíblia diz, por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 22, a Bíblia fala de um levita, né? de um músico chamado Quenanias. O texto diz: o dirigente do canto era Quenanias, chefe dos levitas músicos. Agora, presta atenção no que diz no final desse texto. Ele diz assim: Quenanias foi escolhido porque entendia muito a respeito de música. Esta é a versão NBV, e outras versões fala sobre habilidades, né? Quenanias estava fazendo o que estava fazendo porque tinha habilidades para fazer. Então, o dom da música, de fato, ele é uma capacitação do Espírito Santo, né? Que faz com que a pessoa que possui tal dom tenha facilidade, habilidade reconhecida por todos para usar canto, para usar a sua voz ou instrumentos, a fim de glorificar a Deus e de edificar as pessoas que estão ao seu redor, de edificar a igreja. O texto de 1 Samuel, capítulo 16, 23, é mais um texto, mas que agora nos permite ver esse dom da música não apenas como uma habilidade natural, mas também como uma manifestação de um poder de Deus. A Bíblia fala que quando Saul era atormentado por um espírito maligno, Davi tocava a sua harpa e esse espírito maligno era expulso, né? era retirado da vida de Saul e Saul se sentia melhor. Então, não se trata apenas de uma habilidade natural que afeta ou que influencia as pessoas apenas na sua mente, né, ou na sua alma, mas existe um poder de Deus que flui através do canto, através dos instrumentos, que expulsa demônios, que liberta pessoas. Então é muito importante você entender que não se trata apenas de algo que mexe com as emoções, não se trata apenas de algo que mexe com nosso corpo, não é? Também toca na nossa espiritualidade. As dicas que nós damos para desenvolvimento desse dom são simples e talvez até óbvias, né? A primeira é desenvolvimento de habilidades. Não é porque temos um dom que não precisamos estudar, que não precisamos melhorar. Então, se você acredita ter esse dom espiritual, né, esse dom de Deus, que é a música, você precisa buscar estudar. Sem estudos, você não vai desenvolvê-lo. E a segunda dica aqui é mais uma dica para reconhecimento do dom do que propriamente para desenvolvê-lo. Porque por esse dom, preste muita atenção no que eu vou te dizer e ouça com muito carinho, com muito amor. Esse dom é um dom que coloca as pessoas que possuem, né, que o possuem, sempre em muita evidência, mesmo dentro das igrejas. É um dom de altar, né? Um dom de palco, né? É um dom que gera evidências, é um dom que mexe muito com as questões de fama, de reconhecimento, né? E algumas pessoas podem gostar, né, dessas questões ligadas a esse dom e podem, então, entender que tem esse dom, mas
por um engano, talvez por uma ilusão, iludidas. Por isso é muito importante, para que você possa desenvolver esse dom, que você pergunte se as pessoas ao seu redor reconhecem esse dom em você. Se elas reconhecem essa habilidade no seu canto ou na sua habilidade instrumental. Isso é, de fato, muito importante para o bom desenvolvimento do dom, que você, de fato, certifique que esse dom faz parte da sua vida, né? Faz parte da sua lista de dons. Agora, a pergunta que eu quero colocar também aqui, e é a pergunta da célula da nossa semana, é se você acredita que o dom da música deveria ser um pré-requisito para que alguém participe de um ministério de música. Essa pergunta é apenas para nos fazer refletir. Então, é claro que dentro de um cenário ideal, as pessoas precisam estar fazendo aquilo que elas foram chamadas para fazer, aquilo que elas receberam o dom para fazer, né? Pessoas certas, nos lugares certos, com os recursos certos, sempre dão certo, né? Sempre vai dar frutos melhores, maiores, de maior excelência. Mas nós entendemos que em muitos cenários da igreja, ainda não é possível fazer esse formato, não é, de serviço. Então, se for para responder de forma exata, a resposta é sim, é melhor que os ministros de música, que todos os ministros de músicas tenham o ministério da música. No entanto, muitas igrejas, como eu já disse, não vai ser possível isso. Então, até que outros irmãos, né, com esse ministério, com esse dom, se levantem, então é possível que algumas pessoas, mesmo sem dom, ainda estejam participando desse ministério. No entanto, queridos irmãos, isso é tão importante, né? Antes de levantarmos um ministério, é preciso ter pessoas com esse ministério. O nosso erro é querer levantar ministérios, não é? Sem termos pessoas que carregam na sua lista de dons os dons necessários para tal ministério. E a consequência disso é que um ministério sem pessoas com os dons adequados a este ministério é que esse ministério vai ser sem excelência, as pessoas geralmente vão se cansar e as coisas não vão dar muito certo. Então, o ideal é que você espere pessoas, né, com os dons adequados para desenvolver os ministérios que devem ser desenvolvidos. Eu quero passar aqui agora para o nosso segundo dom da semana, que é o dom do serviço. Esse dom capacita cristãos a reconhecerem. Então, coloque muita atenção nessa palavra, né? A capacidade de reconhecer onde algo deve ser feito. Então, quem tem um dom para servir, e a Bíblia fala de forma explícita sobre esse dom em Romanos 12, versículo 7, a Bíblia diz, se alguém tem um dom de servir, então sirva. Então, o que é o dom do servir? É a capacitação que alguns cristãos recebem, né, para reconhecer onde algo deve ser feito e ainda, além de reconhecerem, elas se colocam à disposição para o serviço. Então, o dom do serviço, ele atinge incontáveis áreas da igreja, não é? Então, quem tem um dom do serviço, qual vai ser a evidência? Ele vai perceber, ele vai reconhecer que algo precisa ser feito. E ele geralmente não apenas fica dando ideias, né? A gente poderia fazer isso, seria tão bom se a gente tirasse isso daqui, colocasse ali, né? Não. Quem tem um dom do serviço, ele vai reconhecer e se disponibilizar para fazer. É importante, mais uma vez, nós falarmos sobre a diferença, né, entre o dom do serviço e o dom da ajuda. No nosso estudo, o dom da ajuda ele está muito mais vinculado a uma pessoa. Ele é um dom onde alguém se coloca à disposição para aliviar as atividades de um líder, para aliviar o peso de um líder. O dom do serviço ele está ligado à instituição. Então, dentro de uma igreja local, essa pessoa ela vai servir em todas as áreas. E ela pode usar o seu dom de serviço em vários outros ministérios. Ministério de mídia,
ministério com crianças, né? Ah, pastor, eu não sei lidar muito com as crianças, mas eu queria servir. Então você pode servir com criatividade artística, você pode servir com a limpeza, você pode servir com a segurança, você pode servir levando uma criança até um banheiro, você pode servir levando a criança até um pai, você pode servir de várias formas, tá? Então, se você tem esse dom, procure desenvolver esse dom. Aí, qual seria a forma que nós sugerimos aqui, né, para desenvolvimento do dom do serviço? A primeira sugestão é que você procure aumentar o seu desempenho, né, na área em que você já está envolvido. Então, se você faz parte de um ministério evangelístico, por exemplo, não é? E essa semana é necessário organizar algumas coisas, alguns materiais, providenciar, comprar, produzir, recortar, eu não sei. Então, o dom do serviço vai fazer com que você reconheça as necessidades para o desenvolvimento desse ministério de evangelismo, que a gente está usando aqui como exemplo, né? E você vai reconhecer as necessidades e vai se disponibilizar para servir. Se alguém tiver que ir comprar, possivelmente quem tem um dom do serviço vai se disponibilizar. Então esse dom, ele potencializa vários ministérios na igreja. Louvado seja o Senhor por todos aqueles que têm o dom do serviço. Uma segunda dica para o desenvolvimento desse dom é você dizer para a sua liderança que você tem esse dom e perguntar como você pode servir melhor, não é? Quais as áreas você pode servir. E tenha paciência para que esses líderes também desenvolvam habilidades de delegar e passe para você toda a demanda necessária, né? Porque eu sei que necessidades, quando são entregues àqueles que têm um dom do serviço, muito provavelmente essas necessidades serão supridas. A pergunta para a gente poder refletir um pouco sobre esse dom é, em sua opinião, é possível ser um cristão e não ser um bom servo? Por que nós vemos tantos cristãos que só fazem aquilo que lhes interessa, só fazem aquilo que vai promovê-los, só fazem aquilo que vai dar algum tipo de validação, né, de promoção? Jesus diz em Mateus 10, versículo 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então que fique aqui muito fixado, né, na sua mente, todos nós fomos chamados para o serviço. E bem-aventurado aqueles que fazem isso por uma capacitação específica de Deus, né, através do seu dom. E o nosso terceiro e último dom dessa semana é o dom da oração. Esse dom não é um dom explícito na Bíblia, né? Você não vai encontrar a oração como um dom. Mas na prática do nosso dia a dia, a gente percebe que algumas pessoas ela têm mais habilidades, né? Mais intensidade, mais prazer na oração do que outros. E isso pode ser, de fato, um indício de que algumas pessoas recebem de Deus, da parte de Deus, um dom específico de oração. Por exemplo, Colossenses 4:12, a Bíblia fala sobre um homem chamado Epáfras. E Paulo diz que Epáfras estava sempre batalhando pelos colossenses em oração, sempre batalhando. O texto diz, ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Então, nós sabemos no nosso dia a dia que existem pessoas que são muito mais inclinadas e têm muito maior prazer em dedicar tempo nessa batalha espiritual através da oração. Então, esse dom de oração é um dom que capacita cristãos a orarem por períodos mais extensos, né, de tempo, por tempo mais prolongado, né, do que outros cristãos, e também não apenas oram, mas obtêm mais respostas do que outras pessoas, né, do que outros irmãos. Essas pessoas que têm esse dom da oração, se você entende, né, que você tem o dom da oração, as dicas aqui para desenvolver esse dom é aceite pedidos de oração. Tenha um caderno, um lugar onde você possa fazer as anotações
e checar aquilo que Deus está respondendo, não é? Até mesmo para que você possa ter testemunho de que Deus está respondendo às suas orações. Uma segunda dica é que você estabeleça hora e lugar determinados para a sua oração, lugar que você não vai ser incomodado, né, importunado, e você possa orar horas e mais horas a favor do reino de Deus. E a nossa terceira e última dica é que você possa estabelecer períodos de jejum, períodos semanais, períodos mensais ou períodos anuais, onde você possa se dedicar mais ao jejum e à oração. Eu sei que esse vai ser um privilégio, né? Receber um dom, o dom da oração, e poder passar horas e horas batalhando pelos cristãos, batalhando pelo reino de Deus, é de fato um privilégio da parte do Senhor, né? Como cada um dos dons são privilégios que Deus nos dá, né? De acessar, portas que Deus nos dá o privilégio de acessá-las. A pergunta para a gente compartilhar aqui é, dentro da sua experiência, o que seria um bom tempo de oração para se manter uma vida espiritual saudável? Compartilhe, converse entre vocês. Seria 10 minutos? Seria 15 minutos? Seria 30 minutos? Qual seria, dentro da experiência que vocês têm, um tempo mínimo para que os cristãos aí da sua célula possam estabelecer para oração? Não é? Às vezes alguém está orando 5 minutos todos os dias e pensa que os 5 minutos é suficiente para se manter uma vida saudável. Enquanto o outro está dizendo, jamais, né? No mínimo 30 minutos, 1 hora por dia. O que você pode compartilhar e nos ajudar a acrescentar nesse sentido? A minha oração é para que essa semana você cresça no seu dom da oração, cresça no seu dom de servir e, quem sabe, cresça também no seu dom de música, edificando as pessoas com as habilidades que Deus te deu. Que o Senhor te abençoe ricamente. Um forte abraço.